Bom dia, boa tarde, boa noite para você sintonizado em mais um Bolêmicos aqui direto das mega instalações da Perua Estúdio, esse lugar maravilhoso que abre as portas pra gente, tem a audácia de deixar a gente se reunir aqui para falar um monte de bobeira. E para participar hoje nós temos um integrante maravilhoso, o José Rodolfo, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Diego e amigos. Vamos apresentar Boa os noite. amigos agora? Vamos lá. Começar pelo primeiro amigão, o Leandrinho Silva, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito feliz em participar novamente. É uma honra. Bruno Faria, bem-vindo. Muito obrigado, tamo junto. É isso aí, eu sou o Diego Renan e desde já convido vocês aí para curtirem, compartilharem, seguirem nossa página no Instagram, acompanhar tudo no YouTube. Enfim, eu tô uma enrolada aqui, me deu vontade de espirrar, mas já passou. Curta, compartilhe, Não comente é proibido, tá? E venha participar aqui com a gente aí para bater um papo sobre futebol. E dessa vez, meus amigos, é um debate polêmico. Porque, olha, tivemos uma grande discussão aqui nos bastidores. Estamos trazendo aqui para o ar para fazer um debate muito sério sobre qual desses 4 zagueiros foi o melhor. Não dá muito para falar, porque tem um deles aí, 1,5, né? Que já é semi-aposentado, que ainda não terminou a carreira, mas os 2 que já encerraram é o Puyol e o Cannavaro. E do lado que ainda joga, o Sérgio Ramos tá ali no fim de carreira. E o Van Dijk, que é um zagueiro aí que tá muito próximo aí da sua forma ideal. Então a gente vai debater sobre qual desses 4 é o melhor. Daqui a pouco a gente vai apresentar um quadro com alguns números para ver se muda a opinião de alguém aí, eventualmente com alguma informação que talvez não tinha ciência até então. Eu vou começar com o nosso convidado, José Rodolfo. Quem você acha que foi o melhor dos 4? Só para situar, só para apresentar. Puyol, né, fez sucesso no Barcelona, foi campeão da Copa do Mundo pela Espanha. O Sérgio Ramos está no Sevilha, está se encaminhando para o fim de carreira, fez sucesso no Real Madrid, também foi campeão do mundo pela Espanha. O Van Dijk foi campeão da Liga dos Campeões pelo Liverpool, está numa fase muito boa. E para terminar, o Fábio Cannavaro foi campeão mundial pela Itália. José Rodolfo, o que você acha? Quem foi o melhor? Eu vim até com a camisa do time aqui, que ele representou. Para mim, o Sérgio Ramos foi o melhor. Cannavaro, só lembro dele mesmo de Copa do Mundo, né? O Van Dijk, ótimo zagueiro, mas ainda não tá no nível Puyol e Sérgio Ramos. E por eliminação, Sérgio Ramos, 4 Champions, apesar que o Puyol tem 1 a menos, se eu não me engano. Mas eu não fico bate na mesa, José. Eu fico com o Sérgio Ramos. Sérgio Ramos, você com essa camisa do Real Madrid não é uma opinião imparcial. Não, mas Sérgio acho que Ramos, pra mim vale menos, mas tudo bem. Eu acho que... Você me corrige se eu estiver errado. Tá errado. Eu acho que o Sérgio Ramos foi o único que não começou na zaga a carreira dele. Não sei o Cannavaro. O Sérgio Ramos era lateral direito. Não, na Copa do Mundo ele começou a carreira... Não, no Sevilha começou lateral mas direito. Mas na Copa ele jogou na lateral. A dupla de zaga era o Puyol e Piqué, não era? Ele já era... Então, ele se transformou, mas ele começou no Sevilha. Isso. Então... Na Copa ele já era zagueiro. O meu voto é o Sérgio Ramos. Certo, o zagueiro improvisado. Bruno Faria, qual o melhor pra você? Cara, o que eu gosto mais de ver jogar, eu vi os 4, eu gosto muito do Van Dijk, mas assim, eu reconheço que em termos de feitos ele tá atrás dos outros, né? Ele não ganhou a Copa do Mundo, ele ganhou uma Champions League, os outros jantaram em termos de conquistas, né? O Cannavaro, pra mim, era o zagueiro mais técnico de umas 2 ou 3... Peraí que o Leandro tá derrubando o microfone aqui, atrapalhou tudo. Ele ficou emocionado. Eu nem lembro mais o do que eu tava falando. Não, mas assim, o Cannavaro era muito técnico, Aí a gente vai discutir aquela coisa melhor do mundo? Não foi o melhor do mundo, mas pra mim foi o melhor zagueiro que eu vi. Não foi melhor? Claro que foi melhor do mundo, ele não ganhou o prêmio? Então tá bom. Então foi melhor do mundo. Não, ele não foi de fato o melhor ali, tem aquela coisa política, aquela Copa do Mundo conta muito. Então, tá falando é você, mas ele foi eleito o melhor do mundo. Eu votei no Cannavaro, fica tranquilo. Beleza. Nossa, mexeu com o seu italiano, não, você fica todo bravo, eu né? Eu nem dei minha opinião ainda. Falou então, quem você achou, Cannavaro? Eu votei no Cannavaro. O meu voto... Não falei que é você, eu quero falar. Então fala. Tô brincando. Não, agora eu fala frouxo. você, pode falar. Cara, eu acho que... Defende o seu italianinho. Eu acho que é uma discussão muito boa.
Eu acho... Eu tava brincando, eu acho que Claro que ele acha que a discussão é boa. Ele que propôs. Se tiver um dia aqui a gente discutir o melhor atacante, vai ser o Luca Toni. Não, vai ser o Kohler. Vai ser o Kohler. Não, italiano, Luca Toni. O Kohler é o maior atacante da história. Bem, então, olha, é o seguinte, eu acho que dos 4, pra mim, o mais fraco é o Sérgio Ramos. Eu acho que ele é um cara que é muito mais valorizado pelas conquistas dele. Eu acho que se tivesse ali, sei lá, o Batata do Corinthians no Real Madrid, teria ganho, porque o Cristiano Ronaldo carregou nas costas, e os títulos dele na Liga dos Campeões foram pré-VAR. Então, acho que se tivesse VAR, ele não teria ganho o que ganhou. Então, muito do que ele ganhou a gente desconsidera. Então, se a gente avaliar tecnicamente, pra mim o Sérgio Ramos é a 4ª posição. Entre o Cannavaro, o Puyol e o Van Dijk, o Cannavaro, pra mim, foi de todos, foi o que teve a melhor temporada. Aquele ano de 2006 dele foi mágico. Pra mim, ele foi merecido o melhor do mundo aquele ano. E o 2006 do Cannavaro é o melhor de todos eles. Pra mim, é indiscutível. Uma pena que é o único, né? Exatamente, foi um ano que se sobressaiu. Vendo a carreira... Ele não jogou nada em 2005 nem em 2007. Você não deixa eu falar, eu não posso terminar meu voto. O Van Dijk, eu acho que eu fico um pouco receoso de votar nele, porque não terminou ainda a carreira. Então depois acontece uma grande groselha e estraga tudo. Mas eu fico muito dividido entre o Van Dijk e o Puyol. Mas eu acho que eu vou ficar com o Van Dijk. Eu acho que ele ficou muito tempo sem tomar drible. Eu acho ele um cara muito bom e eu não relevo tanto questão de títulos. Acho que não necessariamente o cara é grande ganhando títulos no esporte coletivo. Então eu fico com o Van Dijk inicialmente. Acabou? Acabei. Posso falar agora? Claro, sempre. Bom, o meu voto, ao contrário do que você falou, posso discordar de você? Você me permite discordar de você? Claro, é uma democracia, Que infelizmente. bom, cara. Fico feliz. Eu achei que eu não podia discordar. Não, pode. O meu voto vai para o Sérgio Ramos. Por quê? Estou chocado. Você já discutiu, já discordou de perguntando. mim. Mas quem quero viu a saber sua os cara motivos. de snob, Eu quero ver o motivo. a sua cara de desdém ao viram meu porque voto. Tava cortado pra você. Eu fica só tranquilo. perguntei Sua cara o de motivo. desdém Eu só ao quero meu saber voto, por que entendeu? o Sérgio Ramos. Vou explanar. Você falou, Sérgio, eu botei. Por quê? Você me dá Explane. 2 minutinhos? Dou. Vou explanar. Dou, Não, eu vou explane. primeiro falar dos outros. tá? Fala dos outros. O Cannavaro aqui, como você realmente disse, um jogador muito técnico, realmente. Teve um ano espetacular em 2006. Mas foi só 2006. A carreira dele toda se reflete em 2006. Não temos grandes lembranças de Cannavaro antes ou depois. Então, Você ficou quer ali. 2 minutos pra falar essas besteiras? O Cannavaro foi só 2006? Só. 2006 foi mágico, mas ele foi um zagueiraço jogando pela Juventus, jogou na Inter de Milão, jogou Copa de 2002, Real jogou Madrid. Real Madrid depois da Copa de 2006. Você é um lunático, mas Eu, né? continua. Eu. Não, você falou Eu. Cannavaro é só Copa de 2006? Tá bom. Você tá louco? Você falou que o Sérgio Ramos é horroroso, não É ganharia pré-VAR, nada. é pré-VAR, é pré-VAR. Sérgio Ramos e Batata e eu É sou pré-VAR, lunático. não. Se fosse o Batata na zaga do Real Madrid, teria ganho. O Cristiano Ronaldo tinha feito gol de É bike. verdade. Realmente. Você tem toda a razão. Continua. E se fosse o Paulão de Ismael, também ganharia também? Grande Eu não sei se ele momento. entraria em campo e estaria desmaiado, Grande mas... momento. O Puyol, pra mim, realmente foi um grande zagueiro, mas acho até que era o segundo zagueiro do Barcelona. Pra mim, o Piqué era muito bom, então formavam uma grande zaga ali. Tinha o Busquets, tinha umas laterais fortes e ajudavam ele. E o Van Dijk, pra mim, cara, é um excelente zagueiro, mas eu acho que ele surfa hoje uma onda de não tão bons zagueiros, numa geração não tão boa. Então ele acaba se destacando. Realmente teve uma época ali no Liverpool muito boa, mas ainda a gente tem que descobrir o que ele vai fazer na carreira. E do Sérgio Ramos, pra mim, é inquestionável a quantidade de títulos, a quantidade de gols decisivos, um zagueiro artilheiro, que eu acho que isso conta muito. Ele não atua somente na defesa, ele contribui muito pro ataque. Acho que é o mais artilheiro dos 4 aí. E então, os títulos, números, títulos pela seleção, títulos por clubes e etc., dizem por si próprio. Posso botar? Rogério Ceni ou Buffon? Não, O mas Buffon a não gente... fazia gol. Então o Rogério Ceni foi melhor que o Buffon. Não é só gol que Não, vale, então, né? você mencionou, você Eu não destacou disse isso. só, eu disse também. Agora, segunda pergunta. Eu disse só? Calma. você Não, tá responde a minha tá pergunta. Eu disse respondido. só ou disse também? Você disse também. Ok. Então pronto, Então eu tá só bom. perguntei. Beleza. Rogério Ceni ou Buffon? Buffon Beleza. Agora, segunda pergunta. Pra que time você torce na Europa? pro Real Madrid. Tá bom. Sem mais meritíssimo. O Leandro esqueceu de um número muito importante do Sérgio Ramos,
Traga os números aí, então. Que é a quantidade Deixa ele de falar, cartões. de cotoveladas, carrinhos, essa aí- socos que passaram impune. É porque essa aí não levanta. não tem nada de Nenhum sentir. jogador da história foi tão ignorado pelas arbitragens. Nenhum. Pra mostrar o Acabou. quanto ele é bom. Acabou com um jogo Salah. de final de Champions League porque é um bandido. Ele é um, Não. Não, o que ele fez com o Salah ele é um bandido. é inaceitável. Lance de Não, jogo, você, lance de jogo. você também cuidado com os termos, depois a gente toma um processo dele. Ele Lance não, de ele não tá jogo. assistindo a gente. Não, mas pode assistir um dia, ó, o Sérgio Ramos, o empresário. É forma de se expressar, É tá? a minha opinião. Você é uma pessoa digna, mas no futebol você exagera José. um pouco, tá? Nós somos punidos por ser torcedores. Não, E os caras, não, os caras se então. unem por serem Pera aí. odiadores. Não, eu sou imparcial. Não, você que vocês adora não são Eu botei no imparciais. Cannavaro que vocês jogou não no são Real Madrid. imparciais. Ô Ale, pode colocar aqui a tabela aqui, que agora a gente vai discutir em cima dos números, que eu quero números. Números não mentem. Então aqui, ó, a gente tem aqui um gráfico aqui com... Nós definimos 8 critérios. Aliás, você nos comentários, se tiver algum que a gente deixou passar, eventualmente você acha importante, escreve aí que a gente acrescenta aí numa outra discussão. Mas aí a gente escalonou da seguinte forma. Em verde é quando alguém tem superioridade, e em vermelho é quando alguém fica em último lugar. O primeiro critério... Ou tem uma superioridade ruim, no caso. Uma porque- influ- Quem, Não, que então, tem mais por causa cartões da é uma expulsão, superioridade ruim. superioridade ruim é inferioridade. Ok, tá bom. Mas É que o número é, é bom superior, explicar, né? né? O que tava em verde em cartões não é uma coisa positiva. Aliás, é uma coisa positiva, Sim. não é uma coisa... Não, é que as pessoas normais eu identifico o verde como bom, como positivo, o vermelho como negativo. Você aí na sua casa que tem um pouquinho de raciocínio, o que é verde é bom, E quem o que não, é vermelho e quem não é entendeu? ruim. Você tá Quem é ofendendo daltônico? essas Eu tô pessoas. explicando. Você Quem tá é daltônico ofendendo não essas entende as pessoas. cores. Quem é Você daltônico... tá chamando essas pessoas de não normais. Não O falei. que é normal, não, afinal de contas? Não falei isso, não. Eu falei, e quem é daltônico, tem problema com cores, pode se basear nos Não, números e essa palavras pessoa já que saiu, estão ela já aqui. parou de ver o Não, vídeo agora. desculpa, não foi essa a intenção, não. Mas olha aqui, ó. Sociedade dos daltônicos brasileiros. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Quando alguém vê um quadro de Excel no YouTube, ela já desistiu do vídeo. Já. Pelo amor de Deus. E foi eu que fiz a tabela, inclusive. A gente percebeu. Mas você não ia editar a tabela? Não deu tempo. Ah, então tá bom. Olha aí, ó. Foi melhor do mundo. O Cannavaro, ele leva vantagem, os outros não foram eleitos melhores do mundo. Aliás, pelo que eu me lembro, após a seleção do Cannavaro, começa-se a se considerar alguns zagueiros como o melhor do mundo. Eles começam a ser cotados. O Van Dijk foi cogitado como um dos a serem votados como o melhor do mundo, não ganhou. Mas o Cannavaro, ele teve essa fase importante. Se é político, se não mereceu, etc. Mas ganhou, tá lá e foi um marco. Ganhou Copa do Mundo. O único que não ganhou foi o Van Dijk, e pelo jeito não deve ganhar também. O Cannavaro, o Sérgio Ramos e o Puyol, cada um ganhou uma Copa, então todos estão no mesmo nível. Ganhou Euro, Van Dijk e Cannavaro não ganharam. Ora. O quê? O processo Você quer a hora? continua. Você falou horas? São que hora? 11h11. Ganhou Euro, o Van Dijk e o Cannavaro não ganharam. O Sérgio Ramos ganhou 2 e o Puyol ganhou 1. Champions, Van Dijk ganhou 1, Sérgio Ramos ganhou 4, Puyol ganhou 3, o Cannavaro não ganhou. Ora. Jogos, mas eu votei no Van Dijk. O que você Eu tá tô falando implicando nada, comigo? Não tô implicando com Eu votou no você. Van Dijk porque eu votei no Cannavaro. Jogos, o Van Dijk 533 ainda tá jogando, ele tá com um número próximo aí do Cannavaro, acho que em 2 temporadas, Puyol. 3 temporadas ele deve alcançar, e do Puyol também, que já se aposentaram. O Sérgio Ramos é o que tem mais partidas, 812. Cartões amarelos, né? O Van Dijk é o que menos tomou cartões amarelos, uma média de 0,09, né? Menor do que 0,1. E o pior é o Sérgio Ramos com 0,29, né? Engraçado que os números de cartões amarelos do Cannavaro e do Puyol são os mesmos. Eu até fui conferir, ver se eu não tinha visto errado, é o mesmo número mesmo. Expulsões aqui a gente considerou da seguinte forma: se tomou o segundo cartão amarelo, a gente considerou como vermelho. Então foram 6 vermelhos pro Van Dijk, 15 pro Cannavaro, 29 pro Sérgio Ramos e somente 4 pro Puyol. O Puyol foi Foi bem, né, o cara? menos É. expulso na carreira. E os gols, como uma média, o Van Dijk tem 53 gols, com uma média de 0,09, a mesma média de cartões amarelos, ou seja, o Van Dijk faz gols com a mesma proporção que toma de cartão. Cannavaro fez 18 gols, média de 0,02. O Leandro vai calcular a média aí para encher meu saco se eu errei, mas eu não errei.
O Sérgio Ramos tem 117 matemática gols. eu não vou desconsiderar você. E o Puyol tem 25 gols. Então aqui a gente tem algumas informações aqui. E eu confesso que eu fiquei bem surpreso com esses números. Aliás, Pra mim, aqui só dá a decisão que eu e o José estamos certo. O cara liderou em tudo. Antes de você falar Ele é o disso, maior em tudo, ó. Ele é maior em cartão, ele é o maior em cartão cara vermelho, fica ele é o pondo a maior mão em na gol, tela, ele é o para maior de em Champions, atrapalhar ele é o a tela. maior Antes de eu falar em disso, Eurocopas. você falar disso. O cara ganhou em tudo. O número de jogos por cartão tá errado, então, porque se o Cannavaro e o Puyol não podem ter exatamente o mesmo número com um tendo mais jogos que o outro. Se ele teve o mesmo número de cartão, a média tá errada. Não, um é 0.183, outro é 0.181. Eu queria. É duas casas Eu decimais queria só. todo o pi aí. Eu queria. 3,14, bababá, bebê. Pois é, mas eu coloquei só 2, mas é praticamente igual. Bem, vamos lá então. Eu confesso que eu, antes de ver esse gráfico aqui, eu não achava o Puyol tão bom zagueiro, fiquei muito surpreso com os números dele, principalmente, Foi bom zagueiro sim, cara. principalmente em relação a expulsões. É fascinante um cara ter só 4 expulsões na carreira, mas mostra também o quanto o Van Dijk, os números dele são muito bons em relação a cartões amarelos, né? É muito abaixo dos outros e muito provavelmente ele termina a carreira talvez até um pouco distante do 100, se ele continuar com essa média aí que ele tem hoje. Tem outras questões que a gente não teve, por mais que o Bruno tenha brincado lá das cotoveladas e tal, mas tem algumas informações que seria interessante colocar, mas eu não achei. Eu não brinquei, não. Realmente não foi. Não, eu sei, Ah, tá bom. mas foi num tom de brincadeira e tal. Mas eu considerei como sério. Em relação a desarmes, é uma informação muito importante, que não teve, que eu acho que o Van Dijk se sai muito bem. Então eu acho que o Van Dijk, embora ele tenha enfrentado jogadores não tão bons quanto principalmente o Cannavaro e o Puyol enfrentaram, eu acho que os números do Van Dijk o credenciam a ser um dos grandes zagueiros da história depois que se aposentar. O Sérgio Ramos enfrentava o Messi toda semana, velho. E daí? Você falou que por que você não colocou Só ele o como Messi. enfrentando Só jogadores enfrentava o bons? Messi. Só o Não, Messi. o Diego tem razão nisso aí. Ele só Só o enfrentava- Messi. Assim, a quantidade de E o Puyol jogadores. enfrentava quem? Eles são contemporâneos. Cristiano Ronaldo. São contemporâneos. Para, eu tô o Puyol falando pegou- no- eu tô o Puyol falando no pegou sentido todos os do anos 2000, Cannavaro. velho. O Cannavaro Os anos 2000 foi o ano de Thierry Henry, foi o ano do Zidane, foi o ano do Shevchenko, pelo amor de Deus. Kaká. Kaká, para. Eu concordo, isso é uma outra discussão. Ronaldinho. Isso é uma outra discussão, mas tipo, eu acho que o Cristiano e o Messi são monstros. Mas se você pegar ali o segundo escalão e os outros melhores do mundo, você tinha o Henry teria beliscado um melhor do mundo aí do Modric da vida fácil. Ok. Bom silêncio constrangedor. Então, é que eu o tenho espaço- razão. É que eu o olho- espaço pra entrar agora uma é o sonora seguinte, de uma agora é o Agora rádio. que eu seguinte. olho essa tabela, eu não tenho mais dúvida nenhuma. Vocês estão brigando com os Pra mim, números, velho. pra mim só fica mais Vocês estão claro. brigando com os Pra números. mim, pra mim só fica mais Zagueiro, zagueira. O culpa- Zagueiro tem que ser expulso e claro. tomar cartão amarelo, Quem velho. que era o companheiro do Sérgio Ramos? Nos títulos do Real? Varane? Varane. O Varane vai Pepe. ter as mesmas coisas, praticamente, então. Ganhou as mesmas Champions. E é igual ao mesmo nível. aí O não. Varane é melhor que o Van Aí Dijk. você só tá jogando os Você não- números. então você não pode considerar os títulos conquistados como uma coisa tão determinante dessa forma. Cita 4 critérios que você tá julgando. Desarmes, cartões, faltas. Você tá julgando. Eu Você sabe. jogando sem Eu ter o considero. Você tá falando sem ter o número. Tô falando o que Tá você aqui os considerou números, aqui. Leandro. Cartões não tem amarelos, desarmes aí. expulsões. Não tem desarmes, eu não achei. Mas você quer que a gente traga e discuta em cima dos Não, eu desarmes? tô falando. Eu Quem queria... fez mais desarmes? Desarmes não faltosos? Não tô dizendo números apenas, tô dizendo critérios. Você tá falando, ele títulos é um critério. É um critério. Carreira como um todo, que engloba títulos. Qualidade, se você acha o cara bom ou ruim, se o cara tava num time bom, como você disse. Tô falando, quais outros critérios você tá julgando? Pra eu ver se o Sérgio Ramos não se encaixa em nenhum dos seus critérios. Em relação às expulsões, em relação aos cartões, em relação aos... Porque o que acontece? Você tem um monte de lances violentíssimos que não foram contabilizados. O Sérgio Ramos, aquela final lá de 2019... Cara, contra Liverpool, o cara ele não fazer deveria uma nem ter falta e jogado. ser expulso não o torna ruim.
O jogo que ele foi bom... O torna irresponsável. Mas não deixa ele ruim. 29 Mas ele cartões alejar um companheiro Não torna- de trabalho 29 e não A ser gente não tá punido jogando por isso. caráter, a gente tá jogando E não ser caráter. punido por É o isso. mais legal, é o mais Mas a bacana, é o culpa mais não gente foi boa. dele, Não, cara. não. Você tem um juiz lá Ele, pra... ele tirou o melhor jogador da equipe adversária. Mas Você é o mais E o- legal, é o mais bacana, é o mais Não. gente boa. Não. É o que vai casar Não, com a tua ninguém- filha? ninguém tá falando isso. Ninguém tá discutindo caráter. Isso aqui discute-se imprudência. Ele foi um zagueiro imprudente em maior parte da carreira dele. Ele correu o risco de machucar colegas, ele deixou de ser Aí expulso beleza, muitos aí jogos. o ele cartão deixou vale de e o tomar número cartão. de gols não vale. Aí na parte boa não conta. Vale, mas é determinante. É que nem na questão do Rogério Ceni e do Buffon. Não, peraí. A gente tá discutindo... Vamos discutir Rogério Ceni e Buffon. Por que o Buffon é melhor que o A Rogério? parte ruim, tecnicamente, ele é Mas o Rogério fez 130 gols. Cala a boca, Diego. Você sabe que você não tá usando um argumento idiota. Não, eu tô usando... Tá vendo o absurdo da sua do Sérgio Ramos em relação à minha do Mas Rogério é a mesma coisa. Você tá dizendo que o número de cartões É uma vale. coisa importante. Claro que vale. E o número de gols, quando é o bom, não conta. O ruim conta. Mas o gol pro zagueiro é uma questão secundária. O cartão pro zagueiro é uma questão primordial. É igual o atacante que Pro toma... Rogério também, o gol era secundário. Gol é secundário, Então, o Buffon era exatamente. melhor. O Buffon é melhor. O Mas Buffon ele- é melhor e o Van Dijk é melhor. O Diego te levou a isso e você caiu. É Eu impressionante. concordo que o Buffon é melhor, Te eu levou. concordo que o Van Ele Dijk é melhor. construiu, ele pavimentou o caminho pra você morder. Não, mas Mas é mesmo, eu concordo. O Rogério está para Sérgio Ramos, beleza. Foi você que falou, Leandro. Você tô falando tá que é louco? secundário. Então, o gol é secundário pro zagueiro e pro goleiro. Faz gol o goleiro? Legal. Zagueiro faz gol? Legal. O atacante levar um cartão... Então o melhor zagueiro do mundo é o que não toma cartão. O zagueiro levar cartão amarelo é menos pior do que um atacante levar um cartão amarelo. Então o melhor, Porque é uma o melhor questão atacante, secundária. o melhor zagueiro do mundo é o que não toma cartão. Não necessariamente, é um dos critérios. Eu não tô só É considerando. um dos. Eu tô... Exatamente. Só que a questão de não tomar cartão, não fazer falta, não ser expulso, é muito mais importante pra um zagueiro do que fazer gol. Tá bom, beleza. O Chicão, então, é melhor que o Van Dijk pra você. Por quê? Porque o Chicão fazia gol de falta. Não necessariamente. O Chicão não fazia gol de É falta no um dos Corinthians? critérios, né? Que você tá falando. Exatamente. É um critério menos importante pra um zagueiro. Não, aí você tá Mas é, jogando o que você importante vai ou fazer menos hoje à importante. Então o Rogério Ceni é melhor que o Buffon. É. Verdade. Porque Fala, Zé. o Mimi e Cocó ficaram aqui na... Vamos falar aqui do Real e Boros. Não, cara, eu não mudo a minha opinião. Sérgio Ramos foi o melhor. Tá vendo? zagueiro. Muito mais claro do que você. É óbvio. Eu torço pro Real Madrid mesmo, é o cara que eu gosto, eu prefiro o Sérgio Ramos. Vai, Bruno. Eu tenho que votar em quem? Não, essa questão de ver esses números aí muda a sua opinião em relação ao Canavaro. Porque Não, eu tinha uma visão melhor do Canavaro Não, eu depois de ver os confesso que eu números também. deles. Como você falou, o Puyol, eu também achei que era um pouco menos. E, né, não é. Mas assim, esses números, eu não quero criticar a produção. Mas assim, os números derradeiros seriam desarmes, dribles evitados, alguma coisa assim. Não dá pra saber Então assim, corta, então qual que era corta o o melhor programa. zagueiro. Então Calma. corta, depois a gente põe o desarme. Puta, o cara não deixa, velho. Ele não deixa. Ou é o argumento dele ou não é. Nossa, gente. Sempre. Coloca os desarmes aí, Não eu dá pra pesquisei saber. e enche meu saco. Eu acabei de falar que eu não queria atacar a produção. Mas atacou. Eu não queria A produção atacar foi atacada, a produção foi ofendida. Só de raiva eu vou mudar meu voto pra Sérgio Ramos, então. Ah, vai pro Sérgio Ramos. Fez mais gol na história, ganhou mais Champions League. Dane-se você, os seus defendidos aí. Mas legal, então acho que numa próxima oportunidade a gente pode até trazer uma outra relação dos zagueiros e colocar essa questão dos armas. Porque quando eu vi, porque onde eu me baseei, até serve uma questão de ser observada, eu busquei no Transfer Market essas informações. Eu procurei também hoje à tarde no SofaScore lá pra ver. Não tem desarmes, né? Principalmente pra quem tá aposentado, não tem como. E até porque, além Mas, disso... por exemplo, cortes de cabeça. Esse tipo de estatística é válido pra você Então, é descobrir válido, quem mas é difícil também. A própria questão do desarme mesmo, ela é um pouco subjetiva também. Mais ou menos. É mais objetiva do que o Sim, número de sim. gols. Nesse daí, ó, Então. o número de títulos, beleza. Acho que é justo a gente avaliar. E os cartões e expulsões dão uma dimensão do que foi ele enquanto zagueiro. Porque o cara que faz mais faltas, em tese, é o cara que chega mais atrasado. Um tomou 50 cartões, o outro tomou 243. Mas, de novo, são dois critérios. São. Assim, o cara que mais tinha, sei lá, impulsão pra fazer corte de cabeça. sim. Não é o caso do Canavaro que eu votei, inclusive. Pode ter de reclamação também. pode ter Então, várias mas, coisas. por exemplo, Mas o Sérgio Ramos não é de reclamação.
Não, ele é de De enfim. imprudência, essa é a palavra que você pode usar pra não falar aquilo que a gente tem vontade. Mas imprudência não começa a descrever o que eu acho do Sérgio Ramos. Mas fica nisso. Mas fica nisso que não dá problema, juiz. Tá bravo, Leandro? Você tá chateado? Estou. Por quê? Porque você usa argumentos sujos. Que Você não isso? sabe debater. Que isso. Não fica chateado, não. Mas aí, então você vota em quem? Você vai manter o Cannavaro? Realmente, o Cannavaro, ele parece mais impressionante Parece. aos olhos de quem não vê isso. Isso é verdade. Não, o 2006 dele foi fantástico. Mas principalmente ali depois do Real Madrid, também ele foi mal no Real Madrid. Não Mas foi cadê o Arboleda aí? bem. É verdade. faltou Cadê Arboleda. o Lucas Beraldo? Faltou. Cadê o Lugano? Não, Se Lugano- tivesse o Lugano Nossa, aí. o Lugano, Esse o é- Sérgio Ramos não estaria tudo em vermelho. Pois é. Bem, então, e aí, Bruno? Acho que eu sei que vai dar 2x1 pro Sérgio Ramos. Você vai votar em quem? Não, o Sérgio Ramos já ganhou, né? Aliás, Eu tinha uma votado no Cannavaro. E eu... Mas você pode ser humilde e mudar. entre, Leandro o Van não é Dijk, humilde. entre o Van Dijk e o Sérgio Ramos, pelos critérios apresentados, não tem como não ir no Sérgio Ramos. Tem. O Diego sempre consegue. Ah, ele tá como. chateado, Leandro. Mas faz parte, Mas nada né? tira da minha cabeça que você votou no Van Dijk porque você não esperava que eu ia votar no Cannavaro. Não. Aliás, a gente, antes de enrolar, aliás, só pra falar pra quem tá assistindo, antes da gente escolher esses 4 zagueiros, esses lunáticos aqui queriam colocar o Paulo Maldini. Aí não tem debate, né? Paulo Maldini foi o maior zagueiro de todos os tempos da O história. Leandro votaria no Sérgio Ramos. Com certeza, Não, que fez não, mais gols. não, eu acho o fez Maldini mais melhor. gols. Mas o Sérgio Ramos fez mais gols. Eu sei ser Mas justo. ganhou mais Champions Ganhou, também. Sim, sem dúvida. Então, e não é melhor? Não, tecnicamente, o principal critério Tecnicamente, o Sérgio Ramos é melhor que o Van Dijk. eu tô dizendo que é um dos critérios. Você é Você incoerente. tem que criar uma Voltou. tabela. Voltou de novo, Bruno. Tá bom, Voltou Diego. de novo, Segue o Bruno. jogo. Então toma uma cerveja. E você aí que tá nos comentários aí, participe aí, fala o que você acha, esses números aí, se você tinha ciência. Se você tiver algum conhecimento em relação aos desarmes, onde a gente pode encontrar, a gente pode atualizar essa tabela, discutir isso de novo, se tiver alguma comparação Ou mais que você achava zagueiro que não pertinente, tá aí, né? Arroba PVC. PVC, Aliás, ajuda a gente. Não, e PVC. só lembrando, aqui não são os melhores da história. A gente só escolheu 4 e tá jogando estes 4. E ninguém tá Justo. dizendo que eles são melhores do que Só o qualquer Sérgio outro. Ramos. Até porque nós somos os 4 piores avaliadores da história. A gente escolheu 4, não são os maiores 4. Em determinado programa tem gente que escolhe Jonas no ataque ao invés de Olha o Jairzinho. outro datando. Tinha que ser Maldini, Baresi e Beckenbauer. Bem, então vamos encerrando por aqui. Muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez. Esse foi mais um Bolêmicos. Comente, compartilhe, siga nossas redes. Brigadão pela participação. Leandrinho Silva, muito obrigado. Tchau. Tá bravo, hein, cara? Tá. José Rodolfo, Muito obrigado. obrigado. Prazer em Eu na acho que você rádio. vai dormir no sofá Até hoje. mais. Brunão, obrigado, viu? Obrigado, gente. Desculpa aí pelos dois aí. Falou aí. Parabéns, Sérgio Ramos. Abração. Tchau, tchau.